Final histórica de Copa do Mundo, Espanha se consagra aí como bicampeã, segunda vitória aí da seleção espanhola, ontem sobre a Argentina num jogo incrível. Quem viu o jogo aí viu que a Espanha foi para cima o tempo inteiro, a Argentina ficou correndo atrás da bola. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho e olhar para essa parte um pouco mais tática do jogo de ontem, para a gente poder comentar e debater tudo sobre esse jogo, essa final histórica. Mas antes, não se esquece aí de dar o like, também de se inscrever no canal, porque ajuda bastante. E vamos lá para essa análise. Bom, então a Espanha conquistando aí essa vitória no MetLife Stadium em Nova York por 1-0. Uma vitória aí com certeza histórica, inesquecível. O gol decisivo do Ferran Torres ali aos 106 minutos de jogo, num duelo tático que a gente pode trazer aí os dois grandes dueladores, que são os técnicos, né? Luis de la Fuente e o Lionel Scaloni, técnico da Argentina, também fazendo ali um grande papel na análise tática dos dois times, né? Os técnicos que comandam essas seleções precisam pensar num jogo mais coletivo, em estratégias de ataque, estratégias de transição, estratégias também defensivas. A gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Mas vamos falar um pouquinho também das escalações e das disposições táticas dos dois times. A gente teve a Espanha aí no 4-3-3 e a Argentina num 4-4-2 clássico. Importante trazer aqui, a Espanha tentou aproveitar o máximo a amplitude, né, com as pontas aí colados na linha lateral, fazendo estratégia aí de ataque pelos flancos, enquanto a Argentina trouxe aí um bloco médio-baixo, compacto, para negar o centro, tentar evitar ali o trabalho de posse de bola espanhol pelo centro e também ter essas jogadas mais curtas. Isso foi explorado aí pelos jogadores argentinos. Agora, no lado espanhol, o domínio estruturado da posse de bola, a gente traz o destaque aí para o Nico Williams, também para o Lamine Yamal. Tiveram ali também outro destaque positivo, o Rodri, com eixo de circulação recorde de 648 passes, um cara que trabalhou muito bem essa articulação, essa construção de jogadas, enquanto o Yamal e o Nico Williams ficaram ali com a parte de amplitude, esticando para a defesa, né, a Argentina criar esses isolamentos e não ter tanta mobilidade ali na parte de área. Outro ponto importante que foi explorado pela seleção espanhola, verticalidade, usando aí o half space, né, os espaços deixados, para poder atrair os volantes argentinos e construir jogadas e finalizações. Outro ponto também que a gente trouxe aqui para destacar, mudanças rápidas de corredor para desequilibrar o bloco baixo da Argentina, ou seja, a Espanha também focou muito nessas transições de bola. Não podemos deixar nesse vídeo de falar dele, no Martínez, que fez aí uma defesa espetacular, defendeu aí 18 chutes, né? A organização 4-4-2 aí da Argentina, como eu falei no início, tentou criar esse bloco compacto, recuperação e lançamento imediato para Messi, para o Julián Alves, que infelizmente não apareceram tanto no jogo, mas como eu disse, Martínez, se não fosse ele, teria sido uma goleada ainda maior da seleção espanhola, que fez 3-0, mas teve 2 gols anulados e terminou no 1-0, mas era para ter sido muito mais, se não fossem os gols anulados, obviamente, e também as defesas do Martínez. Um outro ponto importante, um ponto crítico do jogo foi a expulsão aí do Enzo Fernandes. A gente teve também outros momentos de tensão por parte dos jogadores argentinos, cartões amarelos, faltas ali que foram faltas, vamos dizer assim, de certo modo duvidosas, de ser lance de cartão ou não ser, que criou um certo clima de tensão no jogo, e essa expulsão aí do Fernandes acabou gerando um certo desgaste físico também na seleção argentina, porque sobrecarregou o Depou e os outros jogadores ali impedindo uma manutenção desse bloco compacto na horizontal, principalmente no tempo de prorrogação. E por conta dessa inferioridade numérica, né, isso faz com que a Argentina acabe criando espaços e permitindo então que a Espanha consiga explorar essas infiltrações de posse de bola, já laterais, como eles estavam fazendo, com uma maior liberdade. Isso acabou também sendo um ponto muito prejudicial para a seleção argentina, que vinha ali se defendendo, tentando segurar o jogo, esticar ali para uns pênaltis, mas acabou não conseguindo. Então, aos 106 minutos de jogo, a gente teve ali uma inversão rápida do Rodri, explorando essa transição defensiva lenta por parte da Argentina, e o gol, a finalização do Ferran Torres, que ele antecipa ali e consegue fazer o seu gol. Um fator físico que a gente traz aqui é que o gol originado pela exaustão da linha defensiva argentina, um homem a menos, como a gente acabou de falar. E não podemos deixar de falar dos dados estatísticos aí e dos recordes históricos do jogo. Então, volume ofensivo, a Espanha com 18 finalizações, 9 no alvo, versus 2 da Argentina com 0 no alvo.
92% de precisão de passe da Espanha, o que é colossal, contra 78% da Argentina. Posse territorial, 70% controle espanhol, ditando o ritmo em 6% e 106 minutos dos 120 minutos. Algo também assim que foi uma coisa linda de se ver. Marcos históricos, a gente tem o Simão com recorde de 7 clean sheets em uma única edição de Copa. Hegemonia, Espanha é a primeira nação também a deter os títulos de mundiais, tanto masculino quanto feminino. E o Luiz de la Fuente, o técnico mais velho, venceu uma Copa aos 65 anos e 28 dias, né? Curiosidades aí sobre a partida. Infelizmente, essa estrutura aí da Argentina foi a despedida do grande ídolo Messi, que já jogou aí 3 Copas do Mundo, 2014, 2022, que foi campeão, e essa de 2026, igualando aí ao nosso querido Cafu. E essa despedida como um jogador mais velho, né, aos seus 39 anos, encerrando esse ciclo, que foi um encerramento, de certo modo, difícil, imagino que não só para ele, mas para toda a seleção argentina, e também para os torcedores argentinos, que viram aí um grande ídolo que a gente não sabe quando novamente a gente vai conseguir ver um jogador do nível do Messi jogando bola novamente, principalmente aí na seleção argentina. O Messi, que fez um papel crucial, mas que a gente vê uma seleção argentina também que infelizmente depende muito dele, que sem ele a gente vê que no momento ali de jogo em que ele estava um pouco mais sumido, a seleção também acabou, a seleção argentina também acabou sumindo ali, não conseguindo fazer tanta presença por depender tanto do Messi. Isso é muito prejudicial para uma seleção, enquanto a seleção espanhola aproveitou o jogo mais coletivo, né, para potencializar as individualidades de cada um. Enfim, estratégias. E eu queria saber de você o que você achou, o que você achou dessa análise tática. Não se esquece de se inscrever para mais e até o próximo vídeo. Muito obrigado.